Bom, Luiz Carlos, a questão, como nós falamos bem no início do programa, né, da influência do sono ou dos distúrbios do sono sobre o aparelho cardiovascular, ela é chamativa. Então, em alguns momentos, nós recebemos pacientes no consultório de cardiologia que há uma variabilidade muito grande da pressão. Alguns pacientes pedimos um mapeamento arterial da pressão ambulatorial, colocado um gravador, um aparelho de pressão e detectamos algumas alterações no período noturno. E perguntamos então para o familiar se há um distúrbio do sono, como o ronco que nós falamos anteriormente. Em confirmado isso, nós desconfiamos que haja algum problema em relação à apneia do sono, que tem uma relação com alterações de pressão. E encaminhamos para vocês, os especialistas, para fazer um exame chamado polissonografia. O que é a polissonografia? Bom, a polissonografia é aquele exame através do qual nós vamos detectar o quê? Em primeiro lugar, se o sujeito tem apneia ou não, que tipo de apneia ele tem, se é uma apneia central ou periférica, né, ou obstrutiva, perdão, ou mista, não existe um outro tipo em que se pode misturar as duas coisas, ou se ele tem uma predomínio de hipopneia. Nós vamos detectar, vamos dizer assim, vamos quantificar esse volume de apneia, vamos colocar esse paciente, simplesmente ele tem um ronco essencial, ele está numa segunda fase, que seria que nós comentamos, de resistência vias aéreas superiores, ou se ele já está numa síndrome da apneia obstrutiva do sono. Claro que aliado a um questionário, nós vamos perguntar, porque síndrome tem sintomas, tem sinais, tem sintomas, perdão, que ele vai nos relatar. Então, na polissonografia, a polissonografia consiste num exame onde o paciente vai ao laboratório do sono, vai dormir uma noite nesse laboratório do sono, são ligados a eles vários eletrodos, onde nós controlamos durante uma noite inteira eletroencefalograma, eletrocardiograma, o oxigênio no sangue, a contratura, os movimentos dos olhos, para que a gente possa mapear, né, a fase do sono em que ele se encontra, aliado ao eletroencefalograma. Nós vamos controlar contratura do músculo tibial aqui, para fazer diagnóstico de doenças do sono, tais como a síndrome das pernas inquietas, né? Nós vamos ter cinturões no abdômen, cinturões no tórax, para detectar movimento respiratório, ver em que momento ocorre essa parada. Nós temos dois transistores que captam a respiração, se é pelo nariz ou se é pela boca. Enfim, uma série de dados que são enviados a um computador e analisados para que a gente chegue às conclusões, vamos dizer assim, a respeito da patologia, de que patologia do sono. A gente não nos preocupamos só com a apneia, quer dizer, a gente fala muito em ronco e apneia, mas tem várias patologias, ou seja, pode fazer um diagnóstico de narcolepsia, pode fazer um diagnóstico de vários tipos de patologias, ou de sono fragmentado, de insônia, enfim, de bruxismo. Tem várias coisas que pode detectar através da polissonografia. O próprio Cheyne-Stokes, que é uma doença cardiológica, você faz diagnóstico através da polissonografia, mas é um exame de fácil execução, quer dizer, as pessoas pensam que vão ao laboratório, vão botar um mundo de fio e tal, não vão conseguir dormir. Na verdade, todos conseguem, né? Porque é bem cômodo, coloca os fios, a pessoa fica num ambiente refrigerado, um ambiente tranquilo, acaba dormindo, né? Esses dados são coletados, são analisados e através deles nós fazemos o diagnóstico polissonográfico, certo? Qual a patologia, em que fase está, e nisso nós baseamos o tratamento. Para nós é fundamental, ou seja, que tipo de tratamento, que tipo de conduta nós vamos tomar com esse paciente. Bem, quando nós temos a síndrome da apneia do sono, e você falou, o paciente está sonolento, tem irritabilidade, tem dor de cabeça, tem alterações pressóricas, pode ter arritmia cardíaca, que nós falamos há pouco aqui, que em muitos casos um certo percentual de morte súbita ocorre entre meia-noite e 6 da manhã, por distúrbios respiratórios relacionados ao sono que predispõem a arritmias cardíacas, uma baixa saturação de oxigênio. Quando está indicado você utilizar o CPAP? E para o telespectador, o que é o CPAP?
O CPAP vem também, como tudo, vem numa sigla inglesa, né? Que é Continuous Positive Air Pressure, quer dizer, um aparelho de pressão aérea positiva de uso contínuo, né? O que faz o CPAP? No momento em que tu tens uma via aérea obstruída, não obstruída, veja bem, por exemplo, um desvio de septo, isso tem que ser tratado cirurgicamente. Inclusive, por isso que o paciente, antes de ser indicado o CPAP, tem que ser avaliado por um otorrino, que vai fazer uma fibroendoscopia, vai verificar se existem obstruções que possam ser removidas. Entendeu? Aí não, senão, ou seja, o CPAP vai trabalhar à toa, vai bater contra uma barreira que não pode ser removida. Mas vamos dizer que o paciente não tem nenhuma obstrução desse tipo, né? Então, o que acontece? Que no momento em que ele dorme, vai haver aquela lassidão, aquela frouxidão nos tecidos da faringe e cai tanto o palato quanto a base da língua. O CPAP vai fazer o quê? Ele vai injetar ar, né, com a pressão positiva, ou seja, vai injetar ar para levantar tanto a faringe quanto a base da língua, para que esse ar chegue onde deve chegar, ou seja, na traqueia e aí aos pulmões e, consequentemente, leve oxigênio, né, ao sangue, ao corpo humano. O CPAP, ele é um aparelho que pode ser graduado, né, conforme a necessidade do paciente, ou seja, também é outra coisa que o paciente se apavora muito, vou ter que usar essa máscara, senão não vou conseguir dormir com isso aí. Não é assim. Na verdade, o paciente que tem apneia noturna, que tem todos esses sintomas que eu falei, de irritabilidade, de cansaço, ele tem uma qualidade de vida péssima, né? Ele passa dormindo. Inclusive, tem gente que dorme no volante, até por sinal 20% das mortes que ocorrem nos Estados Unidos em acidentes de carro são em pacientes que têm apneia. Ele passa a ter outra vida, realmente ele muda de vida imediatamente, em se falando de sintomas precoces. E é um aparelho muito bem tolerado quando bem indicado, ou seja, se o paciente não tiver uma obstrução, ele pode usar o CPAP com uma pressão baixa, uma pressão leve. Quando eu falo em pressão, é a pressão de ar que é injetada no paciente, né? Se tu injetar uma pressão leve, ele não vai sentir. O aparelho injeta ar, quando ele expira, ele frouxa, ele permite que ele expire, então ele vai ter uma respiração praticamente normal. Quando tu precisa de uma pressão muito elevada, que tiver que injetar, sei lá, 16, 17, então se torna incômodo, mas aí tem alguma coisa errada. Então, como tudo em medicina, se bem indicado, né, ele vai ser bem tolerado e assim, de uma importância fundamental, tanto na qualidade de vida quanto na sobrevida, né, porque está provado que o uso desse CPAP, ele aumenta a sobrevida em pacientes portadores de problemas cardiovasculares, assim, de uma maneira bastante importante. Até num estudo recente que eu vi, pacientes que usavam CPAP, pacientes que não usavam, com doenças cardiovasculares e com síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Houve morte súbita em 1,9% dos pacientes que usavam CPAP contra, não se saberia precisar, mas 49% ou 39%, assim, pacientes que não usavam CPAP. Eu li recentemente que parece que nos Estados Unidos agora o governo autorizou o Medicare a oferecer para a população do sistema de saúde o CPAP. Baseado provavelmente nesses grandes estudos que tenham impacto, né, que sejam robustos na quantidade de pacientes feitos em vários centros, né? Mas nós estamos chegando ao final do terceiro bloco e eu passaria as palavras para você, para as suas considerações finais, agradecendo a tua presença aqui. Já não nos vimos há algum tempo por outros motivos, né? Mas foi um grande prazer e então gostaria que você fechasse esse bloco. Tá ótimo. Eu acho assim, que o que deve ficar, né, o que deve ficar para o nosso telespectador é o seguinte: primeiro, o ronco é uma doença, tá? Não pode brincar, pode zombar, pode fazer o que quiser, mas considere o ronco uma doença, ou seja, consulte seu médico, seu clínico, enfim, não deixe só na brincadeira. Isso é fundamental que fique nesse programa, que o ronco seja tratado com a seriedade que ele merece. Se existir apneia, a esposa ou o esposo vai ver, quer dizer, aquela parada, o sujeito está roncando, para de repente, né, leva um susto ou se engasga, então com mais razão ainda deve procurar um profissional. O ronco sendo uma doença, ele tem tratamento, tá? Então, assim, se for procurado profissional adequado, enfim, o clínico, ele for encaminhado àquele profissional,
existe tratamento, como eu falasse, existe o CPAP, existem aparelhos ortodônticos, existe cirurgia, só que, é claro, sempre baseado num diagnóstico causal, ou seja, tu tem que saber a causa para indicar o tratamento. Mas o que eu quero que fique nesse programa é exatamente isso, o ronco é uma doença e o ronco tem tratamento. Então, se nós ficarmos com esses dois aí outra coisa, que o ronco, quando eu falo ronco e apneia, tem consequências deletérias a longo prazo, principalmente na tua área, né? Na área cardiológica. Então, mais um motivo para não se brinque com esse fenômeno. E se ficarem esses 3 conceitos, eu acredito que a nossa missão esteja cumprida aqui. Tá bom. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a presença do Dr. Luiz Carlos e retornamos na próxima semana com o programa Conversando com o Cardiologista. Até breve.